em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Jai Masik. Aleluia. É bom estar na presença do Senhor, não é? Hoje eu até suei adorando o Senhor. Como é bom. Quem sentiu a presença dele aqui? Aleluia. Eu creio, posso até dizer que vou repassar para vocês o que eu imagino. Diante de um louvor, de uma adoração dessa, em que o povo está adorando em espírito e em verdade, eu posso imaginar Deus, Pai e o Filho Espírito, do seu trono, olhando para essa igreja maravilhosa, adorando a Ele, e Ele em seu trono, reinando, mas ao mesmo tempo querendo se levantar, porque esse louvor chega ao céu, como se Ele saísse do seu trono de glória, mas viesse para um outro trono que a Bíblia diz que Ele habita nos louvores do seu povo. E o coração dele compungido por essa igreja, anelando por aquele grande dia. E não precisaremos mais de tempo para adorar. Não seremos limitados mais, mas estaremos continuamente adorando a esse Deus maravilhoso, a esse Deus que provou o seu grande amor por nós. Nós sabemos que a prova de amor dele foi na cruz, mas João ele descreve outro fator muito interessante, que para muitos parece simples, mas há uma profundidade. Ele diz que a prova do amor de Deus para nós é o fato dele nos chamar filho. Esse é o prazer, a prova de amor para conosco. Bem-aventurados aqueles que foram chamados filhos de Deus. Porque Deus lhe deu esse poder e esse direito. E por isso somos alegres. Amém? Dê uma salva de palmas a Ele. Ele merece. Aleluia. Cantaremos para sempre o seu amor. Josué, domingo passado, eu estava no meu devocional. E eu estava em outro estado. Existe um nervosismo, né? Você pregar em outra congregação. Eu que já rodei esse mundo uma vez. E eu estava adorando, eu pedindo a Deus, Deus, eu não vim aqui para ministrar, eu vim para te adorar. E há um povo sedento, há um povo que quer receber a sua palavra. E eu aprendi uma coisa, eu devo sempre pregar a Cristo. Foi isso que Paulo disse, eu não prego a ninguém, mas eu quero fazer a vocês conhecerem a Cristo. E esse Cristo crucificado. Eu estava no meu devocional e essa canção veio. E ele começou a ministrar no meu espírito. Mas foi tão maravilhoso. Mas foi tão gostoso. Você sentir a presença do Espírito. Você sentir amado, acolhido e saber que Ele está presente. Faz toda a diferença. E nós aqui estamos vivendo um pouquinho dos céus, amém? E nós vamos experimentar mais e mais dele. Aleluia. Glória a Deus, queridos. Vamos falar então do novo tempo. Amém? O título da minha mensagem é A Trilha do Novo. Quando eu ministrei aqui no início do ano, eu falei a respeito de que o novo, na verdade, ele já foi
ele é aquilo que você passa a viver do que já foi estabelecido. Eu dei o exemplo da igreja, da construção dos muros e do templo de Israel, e que eles passaram por uma crise, passaram pelos pecados, e com isso vieram os inimigos e assolaram, e eles estavam destruídos, detonados. Mas quando eles alcançaram, acharam a palavra de Deus, quando Deus falou com Neemias, com Esdras, então eles passaram a viver aquilo que a palavra já havia determinado. E por eles viverem, começarem a viver, recordar o que estava escrito, Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, veio de encontro a eles. E então começou uma restauração de todas as coisas, amém? Então, algo novo ali estava acontecendo. E eu disse que por nosso Senhor Jesus Cristo foi já estabelecido algo que nos conduz a cada dia a viver algo novo. À medida que observo com atenção essas palavras, à medida que eu me volto para Cristo, eu com certeza estarei vivendo o novo. Amém? Então, eu comecei com Mateus 5, a respeito da bem-aventurança. E bem-aventurados quer dizer o quê? Felizes ou abençoados. Então, bem-aventurados sois vós. Felizes são vocês. Bem-aventurados, abençoados são vocês. Então, eu quero dar continuidade. Eu parei no versículo 5, falando a respeito, bem-aventurados mansos, porque esses herdarão a terra. Hoje eu quero, no versículo 6, pode pegar a sua Bíblia, Mateus, capítulo 5, versículo 6. Acharam? Diz assim: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Queridos, para a gente entender de início, esta passagem ela não se está referindo a um tipo de justiça que nós esperamos quando alguém faz um mal conosco, ou que você tem uma causa nessa terra e que espera que a justiça de Deus seja feita. Geralmente, quando acontece uma tragédia, uma dificuldade na vida de alguém, em que ela foi injustiçada, geralmente a frase que se diz é: a justiça de Deus tarda, mas não falha. Mas quando aqui ele está dizendo tenha fome e sede de justiça, ele não está se referindo a esse tipo de justiça. Não está limitado a isso. Não é sobre essa justiça, mas uma justiça superior, a qual ela respalda a nossa vida para a eternidade. Amém? Não é para algo momentâneo, mas para algo que nos conduzirá a uma eternidade. E ela diz então que bem-aventurado é aquele que tem fome e sede. E não é por acaso que Jesus ele usa essa expressão de fome e sede. Por quê? Porque fome e sede são dois fatores que fazem parte da nossa vida dia a dia. Todo dia você tem fome, todo dia você tem sede. É ou não é? Então ele diz, quem tem essa fome e sede de justiça, mostrando o quê? Que nós temos uma carência, uma necessidade. Porque nós precisamos da justiça de Deus, nós precisamos do favor de Deus, nós precisamos ser saciados dessa justiça que vem de Deus. E a definição dessa justiça diz que a justiça é constituída por Deus, que faz a mim e a você alcançar o favor de Deus e de ser aceito por Ele, justificado. Então, essa justiça tem algo eterno
e tem um propósito definido, em que eu e você sejamos aceitos por Deus. E sendo aceitos, certamente nós alcançaremos o favor de Deus. Pois o sentido de justiça é de doutrina que trata do homem pelo qual pode alcançar um estado de aprovação por Deus. Justiça que nos faz aprovado por Deus é assim como sentimos fome e sede todos os dias, o mesmo acontece em nossa alma e em nosso espírito. Mas é lógico que é muito mais fácil você perceber a nossa fome e sede pelo nosso corpo, muito mais fácil do que sentir a nossa fome e sede que está em nossa alma ou no nosso interior. É mais fácil, porém não é impossível nós descobrirmos a fome e sede que está em nós. A palavra do Senhor diz, o próprio apóstolo Paulo, ele diz que no nosso homem interior nós temos prazer na lei de Deus. Enquanto o exterior se corrompe, mas o nosso interior, ele tem prazer na lei de Deus. Muitas vezes nós percebemos, mas o fato de haver uma preocupação em nós, contínua, a gente não sabe discernir essa fome e essa sede. Nós acabamos, por muitas vezes, nos culpando, nos condenando, em vez de entendermos e nos saciarmos dessa justiça que foi feita por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Todos nós temos essa fome e essa sede. E ela está ao nosso alcance. Todo dia eu tenho certeza que você procura ser justificado diante de Deus. Como, por exemplo, todos os dias você é um santo lutando contra o pecado. Por quê? Porque você quer agradar a Deus. Todo dia você procura andar em integridade. Todo dia você procura ver virtude. Você procura viver uma vida de pureza. Você anda protegendo as suas atitudes e os seus pensamentos. Por quê? Porque sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração. Então, nós percebemos que nós estamos sedentos da justiça de Deus. Porque tudo que nós procuramos é agradar a Deus. Agora, entenda, a justiça, ela vem de Deus. Não é a minha justiça própria, não é aquilo que eu faço segundo as minhas obras, mas é aquilo qual Jesus alcançou para mim, por meio da justiça que Ele é e se tornou para nós. E é por meio da minha fé sobre Ele é que eu sou justificado. Então eu recebo a justiça de Deus. Amém? E por que Ele se tornou a nossa justiça? A Bíblia diz em 1 Coríntios 1, 30 e 35. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção. Amém? Nós somos dele. E por meio dele e na sabedoria de Deus, Deus fez em Jesus Cristo que ele fosse a nossa justiça. Por isso nós podemos beber dele. Por isso nós podemos nos alimentar dele, porque ele é a nossa justiça. E eu preciso andar, caminhar confiadamente nessa justiça. Pois aquele que busca a nossa condenação, aquele que busca nos acusar diante de Deus dia e noite, esse que procura a nossa alma, ele não tem nada a que falar de nós,
quando nós estamos em Cristo Jesus. Não há nada que será aceito por parte dele diante de Deus quando eu e você confia, acredita na justiça que vem de Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso nós fomos perdoados. Amém? E completando o versículo 31, ele diz, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Porque ele foi feito a nossa justiça. Então, eu e você precisa todos os dias entender que essa fome, essa sede, ela está sendo saciada à medida que eu entendo que Jesus é a minha justiça. Que não é pelo que eu faço, não estou defendendo o pecado, não é pelo tanto que eu me esforço, não é pelo tanto que eu jejuo, não é pelo tanto que eu oro, não é pelo tanto que eu leio a Bíblia, mas por aquilo que Jesus Cristo fez. E eu, por fé, tomo posse para a minha vida. Por isso me torno bem-aventurado, por causa da fome e sede dessa justiça. Romanos 10:4 diz, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ele é o fim da lei. A lei, a Bíblia em Romanos também vai falar que a lei, ela é de suma importância, mas ela também tem como objetivo apontar ao pecador as suas transgressões, certo? Ela nos faz lembrar que adulterar é pecado. Ela nos faz lembrar que roubar é pecado. Ela nos faz lembrar dos pecados, porém ela não tem o poder de nos justificar diante do pecado. O que nos faz ser justos é justamente aquilo que Jesus Cristo conquistou na cruz por nós. E a graça, sim, tem o poder de nos fazer não cada dia relembrar os nossos pecados e nos sentirmos acusados e culpados, mas podemos a cada dia entender que desses pecados eu não sou mais escravo deles. Pois diz a palavra que agora eu sou livre e o pecado já não tem domínio sobre mim. E passo a andar no Espírito, e no Espírito eu tenho vida. E vida com abundância. Amém? Então, o que eu preciso é crer que Jesus é a justiça. Romanos 6,18 diz, e libertos do pecado, fomos feitos servos da justiça. Aleluia! Nós fomos libertos. Nós precisamos andar em triunfo, diz a Bíblia. Nós vamos reinar em terra, diz a Bíblia. Mas quando você entende que você agora é servo da justiça e não mais escravo do pecado. Você é servo da justiça. Você foi justificado. E por ser servo da justiça, você serve a um outro reino. Que há um rei soberano e que há um rei que instrui, que há um rei que te fez sacerdote e que há um rei que espera de você obras de justiça. Frutos de arrependimento. Nova vestimenta. Uma roupagem nova. Se despindo das coisas da carne, se revestindo do Espírito. Amém? Então, o resultado de quem tem essa fome de justiça, eles serão fartos. Nós seremos satisfeitos. Quantos homens e mulheres que foram aprisionados, perseguidos por causa da justiça? Quantos homens que experimentaram essa justiça e que foram recompensados de forma sobrenatural, abundantemente, e se tornaram satisfeitos.
Tenho como, por exemplo, a vida de Abraão. A promessa a qual Deus fez a Abraão, após ele ali ser desafiado na sua fé, se ele sacrificaria o seu filho. Ali ele provou o seu grande amor por Deus. É difícil, né? Você pensar nisso. Mas ele ali estava cumprindo o primeiro mandamento. Amar a Deus acima de todas as, de tudo. Toda a sua alma, com todo o seu coração. E devido a essa justiça, diz a Bíblia que Abraão, então, foi justificado por causa da sua fé. Não por causa da obra, mas por causa da sua fé. E diz a Bíblia que, então, como graça de Deus, Deus disse a ele: te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a terra dos seus inimigos. Somente promessa, e não pequenas. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque obedecestes a minha voz. Trazendo para o nosso dia, podemos dizer, porque nós obedecemos e cremos em Cristo. Por isso ele nos faz receber esses galardões. Por causa da sua justiça. Mateus 5, versículo 7. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Esta associação ao desejo de ajudar alguém através da misericórdia, a Bíblia diz que chama que isso é como você auxiliar alguém que está muito aflito. É como você levar ajuda ao miserável. É a piedade, é a prática de dar esmola ou fazer caridade. Um dos exemplos que a Bíblia cita de um homem devoto a Deus e que por causa dessas atitudes dele de misericórdia e de piedade, ele recebeu de Deus o galardão de ser abençoado com o batismo no Espírito. Em Atos 10, 1 e 2, fala sobre esse homem que se chama Cornélio. Diz assim: Cornélio morava em Cesareia, um homem de nome... Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Deus olhou para esse homem, Deus olhou para a piedade desse homem. Deus viu a misericórdia que esse homem concedia aos miseráveis, ao que está escrito, revelado aqui. Aquele que estava aflito, necessitado. E pelo fato dele usar disso, olhando para o próximo, Deus faz ter uma visão, e dessa visão mandar chamar o apóstolo Pedro, para que o apóstolo Pedro viesse à sua casa e anunciasse o evangelho a eles. E por meio desse evangelho, toda a casa dele veio a ser salva. Um homem piedoso, a qual Deus atentou às suas esmolas. Há um versículo, se eu não me engano, em Provérbios, diz que aquele que dá aos pobres, empresta a Deus. E o resultado para essa casa é que e a Bíblia diz que ele reuniu a família e chamou os amigos.
E Pedro ali, ao anunciar o evangelho, diz a Bíblia que ali o Espírito Santo desceu sobre todos eles e eles foram batizados com o Espírito. Amém? Então, essa forma de ter misericórdia, é se compadecer. Também se compadecer do perdido e do ignorante, do pecador. Assim como nós, queridos, fomos encontrados por Cristo, fomos achados por alguém também que teve misericórdia de nós e que pagou um alto preço de oração, de jejum, de clamor, em que nos apresentou o Evangelho. A Bíblia também refere-se a essa misericórdia como aquele que se compadece do perdido, aquele que se atenta para aqueles que estão num caminho de condenação, que estão sendo subjugados e que muitas vezes são julgados pelo que fazem, mas não há quem não encontram para si quem tem deles misericórdia. O que Deus espera de nós é que nós tenhamos essa misericórdia. Porque para conosco foi usado de misericórdia. Nós éramos miseráveis. Nós éramos aqueles que estavam aflitos. Nós éramos aqueles que estavam sendo subjugados por Satanás, oprimidos na nossa caminhada, mas a misericórdia nos alcançou. A súplica, o clamor, a intercessão de alguém fez com que os olhos de Deus olhassem para você e na sua misericórdia teve compaixão e te libertou. Por isso ele diz, eu espero, eu desejo que bem-aventurança, que você seja feliz de usar de misericórdia. Infelizmente, querido, eu não estou a apoiar, repito, porque não estou a apoiar o pecado. Mas nós entramos numa linha da falta de misericórdia, do discernimento de espírito, do discernimento de que nós não estamos lidando só com as atitudes dos homens, mas que os homens estão envolvidos com atitudes do próprio Satanás, e por muitas vezes nós achamos bom quando a desgraça chega na vida de alguém. Por muitas vezes nós achamos bom e até dizemos até dizemos o ditado, bem feito, porque isso aconteceu a ela. Porque se não tivermos cuidado, a religião pode nos cegar e nos levar a não ter mais misericórdia do. Uma das coisas que pegou muito para os fariseus e saduceus foi justamente um dos fatores foi eles não usarem de misericórdia ou não entenderem o que é misericórdia. Quando Jesus assentava-se junto com os pecadores, prostitutas e todos os tipos de pessoas, a palavra que vinha dos fariseus é por que o seu mestre se assenta com os pecadores? Por que o seu mestre come com os pecadores? Então Jesus usa de um versículo de Isaías que diz, ide e aprendei que misericórdia quero e não sacrifício. Ou seja, em relação a sacrifício, em relação a atitudes carnais, em relação a atos que você pensa que está sempre agradando a Deus, seja a oferta, seja o dízimo, ou algo que você pensa, não, assim eu estou agradando a Deus, mas lhe falta misericórdia, de maneira alguma você entendeu ainda o que Deus espera. Então ele diz, ide e aprendei que misericórdia quero e não sacrifício. E nós precisamos aprender, quando há misericórdia em nós lutamos por alguém, é ou não é, Fátima? Quando nós temos misericórdia, nós nos compadecemos da situação de alguém. Em vez de achar ou acreditar que para essa pessoa não há mais solução.
A misericórdia, ela nos impulsiona a buscar a Deus em favor de alguém. Ela nos faz estar na brecha para que alguém seja alcançado pelo amor, pela bondade e a misericórdia. Entendendo que a nossa luta não é contra carne e sangue. Ontem eu ouvi um testemunho de um casal crente, pastores, apaixonados por Cristo, liderando uma grande congregação, mas um dos seus filhos havia se desviado do caminho. E ao se desviar, ele entrou no mundo das drogas, droga lícita, né? Que é a bebida. E esses pastores passaram 20 anos orando, intercedendo por esse, chorando diante de Deus, usando de misericórdia. Talvez você pense, mas é porque era filho. Não. Porque cada situação que vem principalmente para um pastor, se referindo a cuidar de rebanho, é um ensinamento. Porque assim como ele teve misericórdia e compaixão de orar pelo filho 20 anos, foi como ele também aprendeu a orar pelos filhos, pelas ovelhas, por muito tempo, para que essas ovelhas jamais fossem retiradas do aprisco. A misericórdia nos impulsiona a interceder e a clamar por alguém. A misericórdia nos faz entender que a graça não é lei. Se nós olharmos para a situação daquela mulher adúltera, talvez eu e você também iríamos atirar pedra nela. Sabe por quê? Por causa da razão. A lei determinava. Se for pego em adultério, será apedrejado. Só que não que Deus é vulnerável, não. É porque muitos não conheciam o coração de Deus. Então o filho vem, se apresenta e diante dele traz essa causa. E ele, em sua grande sabedoria, riscando o chão, diz a todos: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E diz a Bíblia, então, que dos mais velhos aos mais novos foram batendo em retirada. Jesus, ao levantar a cabeça, pergunta: cadê os teus acusadores? Afinal de contas, você adulterou. Você não sabia que não poderia adulterar? Você não sabia disso? Por causa disso, você merece o castigo. Então Jesus vira para ela e diz o que para ela? Que eles não te julgaram, não tacaram nenhuma pedra, nem eu. Outro momento, Jesus está na casa de um homem, Simão, e diz a palavra do Senhor que ali sentado entra uma mulher. E essa mulher se assenta por trás e ali molha os pés de Jesus, enxuga com o cabelo os pés de Jesus. E nos burburinhos, os saduceus e fariseus começam a dizer: se ele soubesse quem é essa mulher, não deixaria nem tocar nele. Jesus então vira para Simão e diz: Simão, havia 2 devedores.
Um devia 1.000 e o outro devia 10.000. E ambos foram perdoados das suas dívidas. Para quem foi usado mais de graça? O irmão disse para ele: a quem mais foi perdoado. Então Jesus diz: a quem muito se é perdoado, muito se é demonstrado o amor, a misericórdia. Agora eu trago para nós, se você pudesse medir o nível dos seus pecados, a condição que você estava, eu lhe pergunto: a tua dívida era pequena ou grande? Agora, se você não entender que a sua dívida era grande, pouco você vai também usar de misericórdia, porque você não entendeu quão grande foi a misericórdia que Deus usou para cumprir. Por isso, não seja indiferente. Bem-aventurados misericordiosos, porque será usado para com eles de misericórdia. Em Tito, diz assim: pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Nós éramos bonzinhos. Eu não me encaixo nisso aqui. Pelo contrário, eu acho que era pior do que isso aqui. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticado por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito. Amém? Então eu não posso de maneira nenhuma esquecer de onde Cristo me tirou. E assim como para comigo foi usado de misericórdia, eu preciso também usar de misericórdia para com o próximo. Amém? A mesma misericórdia, ela atua com clemência a Deus em oferecer salvação a alguém. Amém? Então nós podemos em Cristo demonstrar essa misericórdia e por meio dessa misericórdia vidas serem alcançadas e salvas pelo Evangelho. Amém? Pois o Senhor assim diz. Versículo 8 de Mateus 5. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Limpos quer dizer purificado pelo fogo. Também se faz uma comparação numa limpeza de uma vinha. Um dia eu fui passar na casa do Julimar, pastor Julimar, e ele estava podando lá a videira dele e deixando ela quase que pelada. Mas cada podada que ele dava, aquilo ali contribuía para que aquela videira viesse dar mais. E aqui diz que quando nós somos limpos, puros de coração, nós podemos produzir mais frutos. A sujeira, a lama, que muitas vezes quer ocupar o nosso interior, querido, como inveja, como ciúmes, orgulho, soberba, vanglórias. Isso é o lamaçal que nos impede de ser essa boa terra, ou de ser essa videira também, que sendo podada, pode produzir mais frutos. E ser limpo de coração. Há uma passagem que todos vocês conhecem. Devido ao pecado de Davi, em que ele faz o Salmo 51. No versículo 2 ele diz: lava-me
completamente da minha iniquidade. E purifica-me do meu pecado. No versículo 7 ele diz: purifica-me como estou, e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Quando Jesus foi lavar os pés dos discípulos, demonstrando para ele que ele era servo, ele sendo mestre, ensinando-os a servir. E Pedro pensa recusar, não, que ele não vai lavar os meus pés. E Jesus diz para ele: se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. E ele diz: mas então não só os pés, Senhor. Jesus vira para ele e fala assim: aquele que já foi limpo pela palavra de Deus não precisa ser lavado novamente. Ou seja, a palavra de Deus, ela nos purifica dos pecados. Nós somos lavados. A palavra como águas que jorram, águas limpas, que transbordam do nosso interior. E somos lavados dos nossos pecados. Lavados das nossas iniquidades. E somente os puros de coração que poderão ver a Deus. E é interessante, querido, essa questão de ser puro. Porque essa purificação se baseia também através do nosso olhar. De como nós também vemos as coisas. De como nós julgamos pelo olhar e pelo ouvir. E de como nós entendemos que essa pureza, ela não se remete àquilo que muitos pensam. Que você ser puro, humilde, simples, lavado, é como se fosse o bobo da corte. É aquele que resiste a algo como se todo mundo fosse praticar o mal contra ele. Limpo de coração é aquele que sabe separar o homem dos seus atos. Limpo de coração é aquele que não se deixa ser envolvido pelas mágoas e pelos ressentimentos. Limpo de coração é aquele que não se entrega mais àquilo que a palavra demonstra ser o pecado. Por isso o salmista diz: limpa-me, lava-me, purifica-me. Porque ele percebeu o que havia de mal nele. É certo que ele cometeu tragédia. E por conhecer essas tragédias, ele conheceu também que esse Deus era poderoso para livrá-lo, limpá-lo de todas essas iniquidades. Por isso há esperança para nós. A esperança que nós sejamos cada dia limpos para viver o novo. Eu e você, nós temos a palavra que a cada dia nos purifica. Quando eu vivia em meus pecados e me converti, eu entendia que ainda aquilo que era da velha natureza ainda me incomodava. E diante de Deus eu chorava e pedia livramento daquilo, pedia que o Senhor me purificasse daquilo. E eu encontrei em 1 João 1,9, muitos conhecem esse versículo, que era a chave para nós, de que se nós confessássemos o nosso pecado, Ele era fiel e justo para nos perdoar. Mas ali também no final Ele acrescenta de que também Ele nos perdoaria, mas também nos purificaria de toda a injustiça. Ou seja, eu entendi que a cada momento em que havia em mim arrependimento e confissão do meu pecado, havia também um trabalho de Deus em me purificar
daquilo que eu cobiçava, naquilo que ainda eu tinha desejo. Olha o que diz em Hebreus 1:3. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Que tremendo! Depois que ele fez a purificação dos pecados, ele se assentou. Para isso, Cristo se manifestou, para destruir as obras do diabo. Jesus teve um trabalho, uma caminhada. Ele diz, eu não vim julgar o mundo, mas eu vim salvar o mundo. Jesus fez uma caminhada de levar o povo a entendimento de que a graça chegou. A Bíblia diz que a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade por meio de Jesus Cristo. O povo estava atolado dos seus pecados. O povo estava sem esperança. As referências que eles tinham, que eram os sacerdotes, os homens de Deus, esses estavam corrompidos e desviando a todos da verdade. Mas chegando Cristo, então Cristo tem essa caminhada de trazer a verdade, de trazer a graça e conduzi-lo a entender que o pecado estava no seu fim. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E isto era proclamado, porém não era entendido. O Filho do Homem será entregue e morto, e ressuscitará no terceiro dia. Mas ele tomou a chave do pecado e da morte. E fazendo a purificação dos pecados, se assentou à direita, à destra, à majestade, nas alturas. E quando nós passamos a viver essa limpeza, a partir do nascer de novo, o novo nascimento, purificados pelo batismo, pela água e pelo Espírito, passamos a ser purificados, lavados. Por isso que o batismo ele não resume ao dia que você desceu as águas, mas o batismo é algo que você vive todos os dias, pois todos os dias você está sendo lavado pela palavra. Todo dia o Senhor está ali purificando. Ao nascer de novo, nos tornamos nova criatura. É difícil para muitos entenderem que, no que é confessado na palavra, eis que aquele que nasceu em Cristo, tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Eu sei que, ao se converter, nós nos deparamos ainda com algumas falhas, nós nos deparamos com alguns pecados, nós caímos em alguns erros, porém a palavra diz que quando você faz novo em Cristo Jesus, você está num processo de santificação, de purificação, pois a própria palavra diz que a salvação ela é desenvolvida. Desenvolvida. E qual é a promessa do Senhor? Que aqueles que são limpos de coração verão a Deus. Ontem eu estava nesse seminário, quem ministrou para nós lá, um dos preletores foi o Luciano Subirá, que é uma referência na nação, e ele estava contando da experiência dele. No ano, ele faz 2 jejuns de 40 dias direto. 2 vezes ao ano. E ele contando a experiência que ele teve. Eu acredito
que nessa devoção, nessa entrega, eu falo porque eu também já experimentei isso. À medida que você humilha a sua carne, à medida que você se entrega em busca de Deus, com jejum, a sua alma é afligida e o seu espírito é elevado. É levado à intimidade com Deus. A sensibilidade ao Espírito. A sensibilidade em não se entregar às paixões da carne. A sensibilidade a resistir à tentação. A sensibilidade em ouvir a voz de Deus. A sensibilidade em amar o próximo. E ele diz que nesse término dos 40 dias, quando chegou no 38º dia, ele estava fraco, com muito sono, e ele diz que detesta levantar à noite para ir ao banheiro. Só que no 38º dia ele não conseguia dormir, e ele levantou para ir ao banheiro, e quando ele voltou, ele ouviu uma voz: vai orar. Aí ele falou: não, mas eu não quero orar. Eu estou muito cansado. Vai orar. E ele começou a orar. Começou a orar. E ele disse que veio uma glória. Veio uma glória. E veio uma glória no quarto dele. E ele disse assim: é como se Deus tivesse enchido todo aquele quarto. E ele começou a chorar e dizer: como eu pude perder esses meus 50 anos sem essa presença dessa. Bem-aventurados puros, porque verão a Deus. E finalizando, eu quero trazer um pensamento meu. E quando você é puro e limpo de coração, você vai ver Deus no seu irmão. Quem já teve isso? Você nunca experimentou isso? Eu posso afirmar para você que eu já vi isso. Eu já vi Deus na vida de um homem. Ah, que absurdo. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz isso. E o mundo espera ver Deus em mim e em você. Uau! Deus! Quando eu estava evangelizando meu irmão há anos atrás, eu estava evangelizando e ele pedia socorro. Me socorre. Pede socorro a esse seu Deus por mim. Clame a Ele. Mas aconteceu um fato interessante no percurso. Que ele apertava minha mão e ele suplicava. E o Espírito Santo falava para mim: primeiro, ele vai acreditar em você, para depois ele acreditar em Deus. Eu, como assim, Senhor? Porque se você transmitir que você anda comigo, ele vai acreditar que eu existo. Qual é a vontade de Deus? Que nós o glorifiquemos. É bíblico ou não é? É bíblico. Glorificai ao Senhor. Santificado seja o teu nome. Será santificado através de quem? Da igreja.
Porque se o nome dele é santificado, ele não é blasfemado. Os limpos de coração verão a Deus. Amém? Fique de pé, por favor. Nós queremos o novo. Mas nós precisamos partir daquilo que nós já temos. Essa palavra está em teu coração, esses versículos são conhecidos por você. Esses versículos já foram memorizados por você. Agora é necessário que eles sejam colocados em prática. E o novo, então, sempre acontecerá. Acontecerá novas experiências, acontecerá novas conversões, acontecerá nova adoração, acontecerá novo conhecimento, acontecerá experiências sobrenaturais, acontecerá de expulsar demônios, acontecerá milagres, a partir daquilo que o Senhor já lhe concedeu, que está em vós. Amém? E como o Senhor reconstruiu os muros, o Senhor também está reconstruindo as nossas vidas. Há uma esperança em nós para o novo. Há uma esperança. E o Senhor toma essa esperança em suas mãos. E sobre essa esperança, o Senhor sopra vida. O Senhor vivifica essa esperança. Essa esperança se torna fé. Essa fé é uma semente. Essa fé é um estímulo ao nosso Deus. Essa fé faz com que Deus se levante em nosso favor. Essa fé vai trazendo para nós todos os dias o novo de Deus. Aleluia. Espírito Santo de Deus. Nós somos bem-aventurados, Pai. Nós somos felizes, ó Deus. Pois toda essa palavra está em nós, pois toda essa palavra Deus nos alcançou. Sim, Senhor dos Exércitos. Tudo vem de Ti e para Ti, ó Pai. E por isso nós queremos consagrar ao Senhor. Consagrar ao Senhor. Nós queremos viver essa justiça. Nós queremos viver, ó Deus, essa misericórdia. Nós queremos estar continuamente, ó Deus, puros de coração. Não permitindo, ó Senhor, que aquilo que é da velha natureza, que aquilo qual a palavra chama obras da carne, ocupe, ó Deus, o nosso coração. Mas que nós vivamos, ó Pai, segundo o fruto, vivamos, ó Deus, segundo a operação do Teu Espírito em nós, de regeneração, de renovação, nos faça caminhar em plenitude, nos faça caminhar, ó Deus, em virtude, nos faz viver, ó Deus amado, em excelência, nos faz viver, ó Deus, em harmonia, em paz, em graça, em amor, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vem removendo, Pai, vem removendo em nós, ó Deus amado, todos os entulhos, tudo que impediu, ó Pai amado, que vivêssemos e que praticássemos essas verdades. Senhor, em nome de Jesus, vem Espírito Santo, vem sobre nós. Aleluia. Abra seu coração ao Senhor agora. Quando tudo me era incerto, os meus olhos já não viam tuas mãos. Se hoje eu não tenho o que espero, aprendi a confiar meu coração a Ti, no Deus que cumpre Sua palavra e me guarda.
quando penso que é chegado o fim, eu só preciso adorar em meio às dores, pois um milagre é um detalhe para ti. Fui alcançado por tua graça, maravilhosa graça que trouxe salvação para mim. Eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia recebi o maior milagre Deus já fez em mim. Aleluia. Existe uma unção que nos envolve. A unção, diz a palavra, que ela quebra o jugo. E como nós estamos num processo de renovo e de restauração, nós queremos orar por 3 situações. Você que não entendeu a justiça de Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo viria para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E de alguma forma você não entendeu que você é justificado. E que você ainda tem sede e quer receber mais dessa justiça e entender ela. E talvez se sente culpado porque não aceitou a justiça de Deus. Nós queremos orar por você. Você vai ficar aqui desse lado, do meu lado esquerdo. A outra situação, você que perdeu a misericórdia pelas pessoas, você não tem mais compaixão. Às vezes alguém até da sua família, mas que o Espírito Santo te tocou e diz: eu não posso mais ignorá-lo, eu não posso mais vê-lo como meu inimigo, eu não posso mais continuar acreditando que não há solução para ele. E a sua misericórdia por esses, ou pelo perdido, esfriou. Também queremos orar por você. E eu quero também orar por você que sente que o seu coração está impuro. Você deixou a mágoa ocupar seu coração. Você deixou ressentimentos ocuparem seu coração. Remorsos. Você se sentiu ferido. Você se sentiu injustiçado. E os seus olhares para as pessoas passou de ser de julgamento, de acusação, de crítica, de inveja. Se seu coração está dessa forma, se de outra forma se contaminou, você vai ficar aqui do lado direito. Nós vamos orar e a unção do Senhor quebrará o jugo. Se você se encaixa num desses 3, pode vir. Eu sei que é um desafio, você tem que ser corajoso para admitir e reconhecer o seu estado, para que você entre no novo de Deus.